falar sobre todas as guerras. A gente está vivendo uma guerra, acompanhando uma guerra. Eu queria falar um pouquinho dessa guerra, mas falar também das guerras cotidianas, das guerras dentro da gente, das guerras que fazem com que a gente fique perturbado, sabotando a nossa própria felicidade. Vamos pegar um pouquinho de Rousseau para falar sobre isso na filosofia, de Thomas Hobbes. Nós vamos pegar também Vinícius de Moraes e Nelson Cavaquinho para refletir sobre esses dois elementos tão fortes da natureza humana. A natureza que está dentro da gente e a natureza que está fora da gente. A nossa relação com a gente mesmo e como é que a gente luta para conquistar uma paz dentro da gente e a nossa relação com o universo, com o mundo, com os outros países, com as outras pessoas, para que a gente consiga construir essa paz com as outras pessoas. Eu publiquei hoje uma foto que me deixou muito sensibilizado dessa menina Suzy. Ela é uma foto de tantas outras. Ela é um rosto que tem um nome diante de tantos outros nomes, de tantas crianças órfãs, de tantas crianças chorando, desesperadas, vivendo a guerra. A Suzy perdeu a mãe, perdeu os 4 irmãos, o pai, depois de 7 horas, a Suzy nos escombros, o pai pede perdão para ela de não conseguir cuidar dela daquela maneira, não cuidar da família, e essa menina chorando aquela dor é o choro de tantas crianças que não entendem ainda de humanidade e talvez dentro delas já nasce um sentimento muito ruim de ódio pela outra religião, pelo outro povo, pela outra cultura. O que é assustador, minha gente, é que o tempo vai passando e o ser humano não aprende a conviver com o ser humano. As pessoas não aprendem a conviver umas com as outras. Então há algo estranho nessa construção da paz na relação com as pessoas e com a gente mesmo. Quando em 1948 foi assinado a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ali depois de uma guerra sangrenta, dolorosa, depois do nazismo, depois da tentativa de colocar uma raça sobre outra raça, o mundo respirava um desejo real de paz. Os países sentaram para tentar deixar de lado qualquer possibilidade de guerra. Mas o tempo vai passando e as pessoas já esqueceram dos sofrimentos que existiram naquele tempo. E a gente continua ainda engatinhando no tema da paz. Tanto na paz entre países, entre povos, quanto na paz dentro da gente mesmo. Eu separei algumas coisas aqui de 2 pensadores que parecem muito antagônicos, diferentes um do outro, e são em alguns temas, mas em outros não, que um chama-se Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e outro chama-se Thomas Hobbes. E os dois falam sobre guerra e paz, tanto fora quanto dentro da gente. Rousseau começa com uma frase, quem gosta de anotar frase, vale a pena anotar essa frase porque ela é muito profunda. Ele diz assim: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que é ferros? Ferros são grilhões, são correntes, são prisões. Então, nós nascemos livres. Cada um de nós aqui nasceu livre. Por que a gente se encontra escravo? Do que nós somos escravos? Que tipo de escravidão nos atormenta? Aliás, no momento de 1948, na Declaração Universal, um dos temas importantes naquela época era proibir qualquer forma de escravidão no mundo. E a gente ainda tem muitas formas de escravidão. A escravidão sexual, o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas. Ainda há muitas pessoas escravas. Quando a gente olha um pouco a humanidade, às vezes a gente tem que olhar um pouco para a gente mesmo e agradecer. Com todos os problemas que a gente tem, há tantas pessoas sofrendo muito mais do que a gente. Imagina o que é uma pessoa ser vendida como escrava para um outro lugar, como escrava sexual, como escrava para a utilização dos seus órgãos. Isso continua acontecendo. E quando Rousseau fala dessa escravidão, encontra-se a ferros, a gente traz para um outro tema, que é um tema mais psicanalítico,
mas que está muito ligado ao nosso agir intrínseco. Que tipo de escravidão eu tenho com a minha vida? Que tipo de sabotagem eu faço comigo mesmo? Às vezes tudo está bem comigo, e eu encontro alguma maneira de ser infeliz. Eu encontro alguma justificativa para a infelicidade, que é uma forma de escravidão. Eu tenho uma família boa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho uma relação, e aí eu começo a ver coisas onde coisas não existem. E eu começo a brigar com pessoas onde brigas são absolutamente desnecessárias. E eu começo a sabotar uma relação que é boa, de amor ou de amizade. Há pessoas que sabotam relações de amizade, que começam a exigir demais do amigo, exatamente porque dentro delas, elas não conseguem celebrar o fato de uma amizade harmoniosa, de uma amizade em paz. Então eu saboto. Eu estou bem com meu marido, eu estou bem com a minha mulher, eu estou bem com a minha vida, e aí eu começo a criar coisas dentro de mim mesmo, imaginar coisas que não têm a menor pertinência, e eu não consigo cultivar essa paz dentro de mim mesmo. E aí volta essa frase: o homem nasce livre. A gente não deveria abrir mão da nossa liberdade em hipótese nenhuma. Nós não devemos deixar que ninguém nos subjugue, que ninguém nos diminua, que ninguém retire de nós esse dom extraordinário que é a liberdade. Dentro desse princípio de que o homem nasce livre e em toda parte se encontra ferros, ele fala da igualdade. São dois temas muito importantes na obra de Rousseau: igualdade e liberdade. Uma das frases dele diz assim: homem algum tem autoridade natural sobre seus semelhantes. Visto que homem algum tem autoridade natural sobre seus semelhantes e que a força não produz nenhum direito, só restam as convenções como base de toda autoridade legítima existente entre os homens. Aqui ele está justificando, o Estado, a vontade geral, a construção do Estado, mas isso é um tema muito específico. Eu só quero pegar esse conceito inicial dele. Homem algum tem autoridade natural sobre os seus semelhantes. O que ele está dizendo? Eu posso ser mais forte fisicamente, eu posso ter mais dinheiro, eu posso ser mais alto, eu posso ser de tal país, eu posso falar tantas línguas, eu posso ter tais títulos, mas eu não tenho nenhuma autoridade natural sobre o meu semelhante. Olha que bonita essa visão aqui. Rousseau aqui quer mostrar que o princípio da verticalidade é um princípio incorreto nas relações humanas e que gera guerra. O que é o princípio da verticalidade? Eu te olho de cima para baixo, por alguma razão, porque eu sou homem, você é mulher, porque eu sou branco, você é negro, porque eu sou japonês, você é chileno, porque eu sou... Enfim, qualquer que seja a razão que surja na minha cabeça, razão nenhuma há para que eu haja dessa maneira. Não há no ser humano uma autoridade natural sobre um outro ser humano. O que há é uma necessidade de construção de um caminho coletivo, para que a paz exista. Eu quero viver em paz com os meus vizinhos, então vamos criar regras aqui. Eu quero viver em paz no prédio em que eu estou. Vamos criar regras. Eu quero viver em paz com a minha mulher, com os meus filhos. Vamos criar regras. Isso que ele chama de convenções. Os homens, em absoluto, ainda Rousseau, os homens, em absoluto, não são naturalmente inimigos. É a relação entre as coisas e não a relação entre as pessoas que gera guerra. Na visão de Rousseau, como nós nascemos bons, daí o conceito de bom selvagem, nós não somos inimigos. Eu, brasileiro, não sou inimigo de um argentino. Nós não somos naturalmente inimigos. Mas nós estamos disputando uma coisa, que é o futebol. Então, esta coisa pode fazer com que nós sejamos inimigos. Esses dois povos aqui não são inimigos, naturalmente, mas tem petróleo ali. Então, esse desespero pelo poder, pela terra, pelo petróleo, pela coisa, faz com que eu entre em guerra. O poder sobre o mundo que eu quero ter. Olha o que foi a Guerra Fria. A União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro, Esse mundo bipolar. Então são coisas. As histórias familiares. Imaginem irmãos
que não falam com irmãos depois que os pais morreram, porque são as coisas que ficaram na herança que fazem com que esses irmãos não falem mais. Eles não são naturalmente inimigos, mas ali tem herança, tem coisa. Separação, uma história de 10 anos, de 15, de 20 anos de casados, né? Filhos, frutos desse casamento, aí vão separar. Aí são as coisas, né? Meu, é seu, é meu, é meu. Essa dimensão da coisa. E minha gente, o dia que a gente vai morrer, não são as coisas que frequentarão as nossas lembranças, a nossa memória, não são as coisas, são as pessoas, são os momentos, são os instantes fugidios da nossa vida que vão indo embora. E aquelas coisas que fizeram com que a gente guerreasse tanto, com que a gente odiasse um ao outro, essas coisas não irão com a gente. A gente não leva para onde nós formos petróleo, terra, dinheiro, poder, dólar, nada disso. A gente briga por coisas que não fazem parte de quem nós somos. Exatamente, uma coisificação do ser humano. Eu posso ter coisas, né? Eu tenho coisa aqui, ó, cheio de livros aqui. Os livros são meus, eu não sou dos meus livros. Eu tenho um carro, o carro é meu, não sou eu que sou do meu carro. Eu posso ter cuidado com as minhas coisas, mas eu não posso enlouquecer permitindo que as minhas coisas mandem em mim. Isso gera guerra. Mais uma frase só de Rousseau. Haverá sempre grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Que bonita essa frase dele. Haverá sempre grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Essa frase hoje ela é muito contemporânea, muito atual, porque algumas pessoas querem subjugar uma multidão. Então elas mentem, elas inventam uma série de coisas, elas vão levando de um lado para outro e vão tratando as pessoas com uma ignorância muito grande. Reger uma sociedade é algo muito mais profundo, muito mais bonito. Reger, pensa no maestro que rege uma orquestra. O maestro conhece cada instrumento daquela orquestra e sabe do valor e da importância que tem cada instrumento. Não tem instrumento mais importante do que instrumento. Na beleza da sonoridade que aquela orquestra pode levar as pessoas a se emocionar, o maestro vai precisar reger, não subjugar. E nós não podemos nos autorizar sermos subjugados. Olha de novo a primeira frase dele. O ser humano nasce livre e encontra-se a ferros. Por quê? Porque eu estou com ódio por política, eu estou com ódio por religião, eu estou com ódio por, dimensão ideológica, eu estou sendo escravizado de mim mesmo. Eu sou incapaz de conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim. Por quê? Porque eu tenho o ódio do pensamento que a outra pessoa tem. Então, eu não sou alguém que está sendo regido, eu sou alguém que está sendo subjugado. Eu virei uma massa, né, de loucura, de pessoas que são conduzidas a gritar contra as outras pessoas. Aí eu entro nas redes sociais e tudo isso, a gente está falando de guerras, isso é uma guerra. Nas redes sociais, guerras são realizadas. Eu saio xingando outra pessoa porque a outra pessoa falou do meu candidato, do meu não sei o quê, ou falou da minha igreja, ou falou, não importa de qual seja o assunto, por que você está entrando em guerra com pessoas que você nem conhece, por uma coisa que você nem conhece direito. Vamos para algumas frases aqui de Hobbes, que nos ajuda a compreender também essa dimensão das guerras que há dentro da gente. Hobbes diz assim: minha querida mãe deu à luz 2 gêmeos, a mim e ao medo. Eu já nasci com medo, diz Hobbes. E se eu não tomar cuidado, o medo vai fazer com que eu me transforme numa pessoa profundamente perigosa, com que eu vire um lobo do próprio homem. O homem é um lobo do próprio homem quando o medo dele é avassalador de tal ordem que não tem um Estado para organizar a relação entre as pessoas, e eu saio atacando, como às vezes um animal faz. Você tem um cachorro que é manso, ele de medo vai e ataca o outro que está ali, por medo.
que eu faço com o meu medo? Eu preciso prestar atenção nas palavras que eu digo e nas palavras que outras pessoas dizem também. Interessante essa frase dele, né? Há homens que utilizam de discursos erroneamente, ou por ignorância, ou pela intenção consciente de enganar. Às vezes eu cometo um equívoco, um erro, porque eu ignorei, eu não sabia a verdade. E às vezes eu sei que aquilo que eu estou falando é mentira, eu faço isso para enganar as pessoas. Eu faço isso para levar as pessoas à morte, à destruição. Estamos falando de guerra. Olha a história, né, de tantos jovens que perdem a sua vida quando colocam bombas no próprio corpo. Alguém diz para esses jovens que eles vão encontrar um séquito de virgens depois que eles morrerem, vão ter a recompensa, que a luta vale a pena. E eu destruo a juventude com uma visão ou ignorante ou de má fé. E eu desrespeito a vida como um valor maior, né? Por que o líder que fala isso para o jovem não vai ele? E aí aqueles jovens vão lá acreditando, né, naquele sonho da ignorância que entrou dentro da cabeça deles e incorretamente matam outras pessoas também. Não existe nenhuma eterna tranquilidade, diz ele, de espírito enquanto vivemos aqui, uma vez que a própria vida não passa de movimento e não pode ver-se livre do desejo. Nós vivemos de desejos, né? O ser humano é um ser do desejo. Nós temos desejos. Mas se eu tiver uma racionalidade no meu desejo, eu organizo o meu desejo. Eu converso com o meu desejo, eu dialogo com o meu desejo. E isso é algo fundamental para que eu não seja destruído pelo meu desejo. A vingança é um desejo. Esses povos, as crianças, né, as crianças palestinas, elas crescem aprendendo a odiar as crianças judias e vice-versa. Como é que eu faço para mudar um pouco essa lógica? A ausência de pacifistas, de pessoas que olham ali para aquela região que todos eles acreditam ser uma terra sagrada. E numa terra sagrada, onde se fala tanto de religião, há tanto derramamento de sangue, há tanta morte, há tanto luto, há tanta dor. Será que não conseguiria escrever uma história diferente? Nós estamos dando esse exemplo, mas há outras guerras acontecendo na humanidade, há outras pessoas sofrendo horrores pela irracionalidade humana, pela desumanidade que marca as pessoas. Eu vejo uma cena dessa, né? Eu vejo uma outra coisa que tem me incomodado profundamente, essa história da violência sexual contra crianças, né? Eu fico pensando, né? Como é que essa humanidade, diante disso, acha normal algumas atitudes de humanos contra outros seres humanos? Queria pegar uma música aqui do Nelson Cavaquinho, acho linda essa música, ela foi cantada por muitos artistas diferentes já, e ela fala de uma coisa do juízo final, mas numa esperança que a gente precisa ter de que o bem pode vencer o mal, né? A música diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, nesses encontros nossos filosóficos, uma coisa que a filosofia foi me ensinando de tudo que eu leio de filósofos, de pensadores. Eu tenho uma certeza dentro de mim, né? Tenho muitas dúvidas, mas tenho uma certeza. Ninguém é feliz fazendo mal. Ninguém é feliz sendo perverso. Ninguém é feliz pisando nas outras pessoas. Ninguém é feliz pesando sobre as outras pessoas. A perversidade jamais será um caminho para a felicidade. Os perversos são sempre atormentados. Reflitam sobre isso. Você, quando faz um ato de crueldade ou de maldade ou de vingança, mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa contra você, na hora você pode ter uma euforia, tipo assim, ganhei, agora eu fiz isso, agora eu consegui, mas não adianta.
você vai ser habitado por um vazio, porque a sua natureza humana não é assim. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para o amor, para o amar. E quando a gente vai contra o amor, fica um buraco dentro da gente mesmo, e aquilo que a gente faz não nos leva a lugar nenhum. É interessante a gente refletir sobre isso, mas eu queria insistir nessa ideia, já que a gente está falando de liberdade, de guerras interiores. Ninguém fazendo mal vence uma guerra interior. Ninguém sendo perverso, ninguém sendo arrogante. Às vezes a gente aprende a ser arrogante porque a gente está numa disputa com outras pessoas. E algumas pessoas nos incentivam a isso, a ganhar do outro, a disputar do outro. E às vezes nem sabem o mal que elas estão fazendo para a gente. É o pai, quando o filho apanha na escola, o filho volta da escola, fala assim, você nunca mais vai apanhar, você vai bater. E o pai dá uma surra no filho para ele aprender a bater nas outras pessoas. Talvez esse pai não tenha muita consciência do mal que ele está causando na cabeça do seu filho, na mente do seu filho, porque não tem felicidade nos atos de maldade. Não tem. Não tem. Invariavelmente, nos pensadores que a gente estuda, que a gente analisa, nas pessoas que se debruçam sobre a ciência do comportamento, sobre o índice de felicidade ou de infelicidade que tem determinadas regiões no mundo por pessoas que convivem, são as virtudes, não os vícios, que aumentam a nossa felicidade, que aumentam a nossa paz interior. Eu preciso estar em paz comigo mesmo. Eu não vou fazer guerra se eu estiver em paz comigo mesmo. Eu jamais vou entrar numa rede social xingando as pessoas. Não sou eu. Eu descaracterizaria quem eu sou. E eu espero que você faça a mesma coisa. Não tem sentido. Ah, mas esse jogador de futebol falou não sei o que, xingou, eu vou entrar e vou xingar também. Não, eu não pago mal com mal. Eu posso refletir, analisar, criticar. Eu tenho que ir contra qualquer tipo de preconceito, mas o ir contra o preconceito não é com pedras nas mãos, é com livro nas mãos, é com inteligência nas mãos, é com racionalidade. Tem uma frase bonita do Sartre que diz que toda guerra é um fracasso da humanidade. A guerra é um fracasso da humanidade, de um país com outro país, mas a guerra de um vizinho com outro vizinho é um fracasso da humanidade. A guerra de um namorado com a sua namorada é um fracasso da humanidade. Não é feio a gente ver as pessoas gritando com as outras na rua? Quando você ouve o seu vizinho gritando com o filho, é horrível isso. Ontem eu vi uma cena, estava passeando com os meus cachorros, e aí eu vi uma mulher, que eu acho que, não sei se ela deu eu não vi a primeira parte, mas aí uma senhora que estava com outro cachorro deve ter dito alguma coisa para ela, e essa jovem, com o cachorro, começou a xingar a mulher, mas eu não vou repetir os palavrões que ela dizia, e gritava do outro lado, E o que eu ouvi da mulher, ela falou assim, se você não gosta de cachorro, dê o seu cachorro para alguém. Não se meta na minha vida. E xingava, e gritava. E aquela mulher assim, caía ódio dela. Falei assim, alguém assim é feliz? Gritando desse jeito? Não tem felicidade no grito, no berro. Nós somos seres racionais. A gente não se defende dessa maneira. Escolhi Vinícius de Moraes também aqui falando de guerra, não é que eu alivie pegando poemas para a gente negligenciar a reflexão sobre isso, mas é que eu acho que nós precisamos ter uma paz interna também. E mesmo diante das guerras, a gente precisa encontrar uma paz dentro da gente mesmo. Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Olha Vinícius de Moraes. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Como é que eu vou desperdiçar minha vida brigando com alguém? Como é que eu vou desperdiçar minha vida retrucando um xingamento que alguém fez para mim na rua ou nas redes sociais ou mandou isso? Não! A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais.
os segundos morrem, eles terminam naquele segundo. As horas morrem, outras horas nascem, os dias morrem, outros dias nascem. E quando eu percebo a beleza de viver cada segundo como nunca mais, eu valorizo esse segundo que eu tenho. Eu disse para vocês na semana passada, né? Mas é interessante que eu vi uma situação na semana que eu repeti para mim mesmo isso. Quando eu perdi minha mãe, foi uma coisa tão dolorosa dentro de mim mesmo, que eu mudei muito a minha forma de compreender as partidas. Eu falei, nossa, eu vou brigar com isso aqui, né? Uma história de universidade, o outro queria orientando, o outro falou isso. Meu Deus, eu perdi um amor tão precioso que está dentro de mim, que vive em mim, e agora eu vou ficar brigando, né? Orientando isso, aquilo, o outro falou isso, o outro retrucou dessa maneira. Para quê, minha gente? Ó Vinícius, que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. A ausência aqui não está dizendo de uma outra pessoa. Essa é a Serena. Vem aqui, Serena. Você quer participar? Vem aqui. Vou mostrar a Serena para vocês. Gente, a Serena está latindo. Olha, Serena. Foi tomar banho hoje. Tá vendo? Isso dá paz. A gente olha essas criaturas que Deus nos deu de presente e experimenta o sentido da paz. Eu gosto tanto de uma frase do Guimarães Rosa, quando ele diz: se todo animal inspira ternura, o que aconteceu com os seres humanos? O que houve com o ser humano? Se a gente pega um cachorrinho, ei, o que você está latindo? Fizeram um barulho na porta e ela é muito brava, né? E ela me defende aqui. Mas é isso, esse sentido que a gente tem na vida da gente, essa compreensão que a gente precisa ter na vida da gente. Vou repetir Vinícius aqui, para quem gosta de anotar. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Aquele segundo vai passar. As relações que a gente tem com as pessoas, elas precisam, né, ter essa beleza das coisas que eu sou capaz de dizer. Eu conhecia, né, o Bruno Covas, convivi com ele e senti como as pessoas sentiram, né, a morte de uma pessoa tão jovem. Mas a dor maior que me pegou no Bruno foi o filho dele, a imagem dele com o filho dele, né? Ele lutando tanto para viver, para poder cuidar do filho, aquela imagem, né? E assim, e o filho, né, que perde o pai, mas que tem dentro dele essa lembrança, essa beleza, essa imagem, né, de alguém que deu tanto amor para ele. Por isso que os instantes, os segundos, né, na frase do Vinícius, que nunca mais voltam, eles precisam fazer com que eu encontre dentro de mim mesmo razões para elogiar as pessoas, para dizer para as pessoas que eu amo mesmo, para ser inteiro na relação com elas. O Esopo, das fábulas, diz que um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Um pedaço de pão que você come em paz. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu gosto muito de pão com manteiga, de café quente assim, um pãozinho derretido com aquilo. Que delícia que é você saborear alguma coisa que entra dentro de você e você está em paz. Está com um amigo que você ama, está com o amor da sua vida, está com alguém especial ou está sozinho. Está sozinho ouvindo uma música, comendo um pão com manteiga. Está pensando em tudo que você já viveu, em tudo que você já sofreu, nas feridas que se transformaram em cicatrizes e que fazem parte da geografia da sua alma. O tempo foi te ajudando a compreender os desperdícios, que era brigar com coisas desnecessárias, para que você pudesse encontrar essa paz do mundo e dentro da gente. Eu sempre tive eu me lembro que a primeira vez que eu, na escola, né, estudei um pouco Santos Dumont, era uma professora incrível, né, e que falou alguma coisa dele, do avião, né, que eu criei um aparelho para unir a humanidade e não para destruir a humanidade. Quando Santos Dumont teve a tristeza de ver que
aquela máquina que ele criou estava sendo usada para a guerra, né? Que as pessoas estavam destruindo as outras pessoas. No fundo, a gente precisa olhar para a gente mesmo e compreender que tipo de mundo a gente pode imaginar. Que tipo de mundo a gente pode esperançar. Às vezes a gente fala esperar, né? Paulo Freire que gostava de dividir esse verbo em dois. A esperança não vem de uma espera, não vem de esperar, vem de esperançar, vem de fazer a boniteza da vida hoje, imaginando um futuro que você possa construir. Aquela música do John Lennon, né, que a tradução diz mais ou menos assim: imagine que não existe paraíso, é fácil se você tentar, nenhum inferno sobre nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente, sem angústias, sem ansiedades, sem culpas pelo passado, sem medos do futuro. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine que não existe posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganâncias ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Qual é o papel de um sonhador? Inspirar outras pessoas ao sonho. Qual é o papel de um pacifista? Eu fico às vezes assustado de ver, né, que discursos de ódio às vezes movimentam mais gente do que discursos de paz. As pessoas demoram para compreender o discurso de um pacifista. Demoraram para compreender um Gandhi, um Martin Luther King. Demoram para compreender alguém que olha para a humanidade com olhos de amor, com olhos de bondade. E de repente vem alguém que faz um discurso de nós contra eles, um discurso de cisão, um discurso de muros. E mais pessoas abraçam essa causa, porque parece que o ódio vai movimentando aquilo que nós não somos. É como se algo nos puxasse para o oposto daquilo que a gente é. E não é disso que a gente precisa. Mas eu quero, nesses minutos finais, voltar para o tema da paz dentro da gente. Eu acho que esse precisa ser um tema da filosofia para ajudar a gente a viver melhor. Você tentar imaginar que tipo de elementos acontecem na sua vida que roubam a sua paz interior. E elementos que você autoriza, que você permite. Pessoas que entram na sua vida, que sabotam você, que te põem para baixo o tempo todo, que te tratam na verticalidade e você dá autorização. Você autoriza isso. Não é que eu tenha que sair brigando com as pessoas, mas eu posso escolher pessoas. Eu tenho... Aliás, semana que vem eu vou falar sobre isso, sobre escolha, sobre a alegria, o hábito da alegria. Porque é um hábito, a alegria é um hábito. E eu preciso, nesse hábito, encontrar essa paz dentro de mim mesmo. De exemplos simples, né? Me lembro que eu tinha uma amiga que sempre ia para a praia nos feriados. Eu falei, meu Deus, eu fiquei 9 horas na estrada. Mas eu fiquei queimando dentro de mim mesmo, de raiva. Eu falei, sim, mas toda vez que você fala isso, você continua fazendo a mesma coisa. É como se você não reinventasse as coisas dentro de você. Discussões de família, brigas dentro de casa. Como é que eu faço para evitar essas coisas? Como é que eu faço para construir essa paz? Eu não tenho o poder sobre o Oriente Médio de acabar com a guerra. Tenho o poder de falar, de escrever. Tenho o poder de ensinar os meus alunos a serem pacifistas. Muitos deles trabalharão em carreira diplomática, serão juízes, delegados, promotores. Cada um usa o poder do jeito que tem. Agora, você que está acompanhando, que não tem o poder de mudar o mundo do outro lado do mundo, muda o mundo que mora dentro de você. Muda a postura que você tem diante do outro. Muda a postura que faz com que você tenha mais dignidade, que você não saia atacando pessoas, que você controle o seu tom de voz, que você coloque a delicadeza como um valor na convivência com as outras pessoas, como um valor essencial para isso, que cada instante da sua vida seja valorizado. Deixa eu voltar para Vinícius para a gente terminar. Que a tristeza te convença
que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. É isso que eu desejo no final desse nosso bate-papo aqui. Que você olhe para os segundos que você tem na vida, para as oportunidades que a vida te dá, para os lugares em que você está, para as pessoas com as quais você pode conviver, pode aprender, pode ouvir. Quantas histórias bonitas o cotidiano nos oferece de presente, como uma delicadeza. E às vezes eu desperdiço isso porque eu não estou prestando atenção no outro, no que o outro pode me ensinar, no que o outro pode perfumar a minha vida. Como é que aquela música fica sempre um perfume nas mãos de quem oferece flores, né? Acho que é isso. Sempre um perfume nas mãos de quem oferece flores. Alguma coisa assim. Quem souber, coloca aí para mim. Mas é isso, minha gente. Vamos nos encontrar aqui na semana que vem. Deixa eu mandar um beijo para vocês aí. Obrigado, Mabel. Espetacular, muito obrigado, Renata. Se puder colocar o nome da cidade, coloca aí para a gente mandar um beijo para esse país e para esse mundo tão grande, né? Eu sei que tem gente que acompanha aqui de Nova York, Maceió, Alagoas, Genilza, obrigado. Me manda um oi, Caroline Maria. Um beijo para você, Caroline Maria, Renata. Fica sempre um cheiro de rosas nas mãos que oferecem, rosas, isso. Gratidão, Joana de Santo André, Marlene, obrigado, Fernanda de Imperatriz, Josi de Agudo, São Paulo, Ana de Campina Grande, Cachoeiras, Pernambuco, agora é o Thales que está latindo, é o outro. Silvana, obrigado, Itajaí, Santa Catarina, Santa Cecília aqui de São Paulo, que lindo, valeu. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, olha, a Maria Casanova do Canadá, muito obrigado pela presença, legal. Fica sempre, agora já foi lá, como é que é a letra? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Aí eu acho que continua, né? Tem uma coisa das mãos generosas, né? Rosas com generosas. Um beijão para o Recife, cidade linda também, Pelotas, Rio Grande do Sul, Selma, Rondônia, olha aí, já estive em todos esses lugares, André, Praia Grande, obrigado, André. É isso. Eurídice, do Rio de Janeiro, Justina, Luzinete de Diadema, valeu, gente, obrigado, um beijo no coração de vocês, que fique aí essas rosas e que a gente não faça guerra nem com as outras pessoas, nem com a gente mesmo. Até semana que vem, beijo.